Fala, turma! Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Turma, hoje estamos iniciando uma série de episódios com atletas que se destacaram no esporte, aqui em Viçosa, na nossa região e até fora de Minas. E nada melhor do que começar com o esporte que é mais amado aqui no Brasil, que é o futebol. E para isso está aqui no nosso estúdio o Júnior Valente, conhecido como Juninho do Camilim, Juninho da Violeira. Seja muito bem-vindo, Júnior. É um prazer estar aqui. Eu agradeço, Rodrigo, você, a 4Ls aí, pelo convite, né? A poder contar um pouco da minha história aí. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das nossas novidades aqui. E peço também vocês para ir lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Juninho, vamos lá, nossa primeira pergunta, pergunta tradicional aqui do nosso canal. Quem que é o Juninho da Violeira? Bem, Juninho é filho do Mingote, né? Da família Valente, lá da Violeira, e da Marieta, né? E sou casado, tenho uma filha, sou casado com a Fernanda, minha filha Sara, né? E joguei por aí bastante tempo aí o futebol, né, e fiquei conhecido mais nessa área do futebol mesmo. Jogou fácil, né, Juninho? Já deu para brincar um pouco. Ô, Juninho, vamos fazer uma retrospectiva. Quando que você começou a jogar futebol mesmo? Que você lembra e fala assim: "Poxa, esse é o primeiro time que eu tô jogando"? Isso foi criança, desde criancinha lá na Violeira, a gente tinha um time lá que era o meu tio grande, que também foi um grande jogador, que treinava a gente, e a gente foi destacando aqui em Viçosa e na região. E sempre joguei no Camilinho, depois joguei no Atlético aqui de Viçosa, aí joguei no Independente Cachuri, joguei na região. E depois do Independente, eu joguei a Taça BH de Júnior e acabei indo embora para o Rio de Janeiro, fiquei 4 anos no Itaperuna, né, onde eu tive uma passagem boa. Vamos não, vamos ir mais lá atrás. Quando você estava jogando no Camirim, você lembra quais que eram os atletas aqui em Viçosa que se destacavam da sua faixa etária? Eu lembro da minha faixa etária, tinha o Branco, meu irmão, o Gersinho e o Zuzu, que eram meus primos lá, que a gente, onde ia jogar, todo mundo chamava nós 4, que era muito. E tinha no fundão já o Mauricinho, tinha o Valtinho, né, os 2 Valtinho, né, o Batalha também era muito bom. E e tinha aqui do Pau de Pânia, tinha o Zé Maria, o Naltinho, são os meninos que jogavam demais também, que eu lembro dessa época aí. O Branco eu já cheguei a jogar bola com ele, se eu não me engano, time de menino no Campestre. Eu acho que já chegou a jogar Bem, bola. ele teve uma passagem no Campestre mesmo. Aham. Ô Juninho, você lembra qual que foi o primeiro campeonato que você disputou? Eh, eu lembro no campeonato que teve no Estrela d'Alva, a gente tinha ali meus 13 anos, alguma coisa assim. Naquela época não tinha muitos campeonatos de criança, mas era adulto mesmo. Mas teve um campeonato promovido lá no Estrela d'Alva que a gente foi campeão, a turma do Camirina. Rapaz, foi em cima do time de Monte Alegre? Aí você lembra disso? Eu acho que foi, né. Nosso time, na verdade, era uma turma do Camilim que jogava para o time do Veloso lá. Eu fui campeão, fui artilheiro lá nessa época. Ah, foi bom você ter falado em artilheiro, porque quando eu conheci você tudo, você era Abdiário, meio de campo, raçudo. Quando você começou a jogar, você era atacante? Eu era meia esquerda, Meia esquerda. mas é o que batia os pênaltis, batia as faltas, e chutava muito de fora da área, e acabava que fazia muito gol mesmo. Ô Juninho, antigamente, essa geração de hoje em dia
não tem nem noção, antigamente a gente tinha uns campeonatos aqui em Viçosas que eram bons, muito bons, cara. E eu me recordo que era a primeira e segunda divisão, né, a segunda divisão, se eu não me engano, o jogo era 13h e o da primeira depois era às 15h. Você lembra em que ano que você jogou o primeiro campeonato, né? Eu acho que foi em 89, foi o primeiro campeonato na segunda divisão. E não, 88, 89 o Camelinho subiu e já joguei a primeira divisão ali com meus 17 anos. 17 anos. É, novo, bem novo, né. E que 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 você se recorda desses campeonatos que tinha no quando tinha o saudoso campo do Atlético, que hoje infelizmente nós não temos mais. O que que você mais se recorda dessa época? Ah, é um tempo bom ali, né, uma lembrança boa de ver a torcida, né, as torcida tudo uniformizada, todos os times tinham muita torcida, todos os times eram muito bom, não tinha um jogo fácil, quanto segunda divisão, quanto primeira divisão, todos os times eram muito bons. E eu lembro de estádio cheio, torcida com as camisas mais bonitas que a dos jogadores, muita torcida mesmo, bandeiras, era coisa linda ali no Atlético. Hoje você atua ainda, né? Eu brinco um pouquinho, mas quando me convido mesmo, mas aos domingos de manhã eu costumo jogar muito pouco. Esse ano mesmo joguei, 2 vezes, meia hora só, mas eu prefiro não jogar domingo de manhã, porque é muito menino novo e às vezes não sabe que já passou, que você já tá com os seus 50 ali, entra na gente meio de qualquer maneira, a gente tem que evitar essas coisas, eu prefiro não jogar. E você já tem até carrega um histórico de lesões, né? Eu já passei por poucas e boas no meu joelho esquerdo, já fiz 3 cirurgia e aí eu só vou numa boa também, sabe, não vou em dividida, aproveito só as bolas paradas mesmo, né, e toco bola de primeira, no máximo dominar e tocar, não faço muita fila da night. Falando na cirurgia, eh, qual que foi a sua primeira cirurgia? A primeira cirurgia foi no meu ligamento cruzado. Ligamento cruzado. Isso foi entrada de alguém ou você não Foi, eu só fui em regional de bar, eu jogando pelo 21 de abril, e eu acabei sofrendo uma lesão grave lá, uma pancada de eu não vi como maldade, mais de raça mesmo, mas eu acabei levando a pior. E eu sou até amigo desse cara que me machucou, assim, porque eu vejo que não foi culpa dele, né, que é o Marinho lá de Coimbra lá, ele estava não sei se era Rio Branco, um outro time lá, só sei que eu estava jogando por 21 de abril, na época do 21 de abril. A gente estava conversando em off aqui, né, antes de começar essas gravações, que nós fizemos fisioterapia na mesma época. E você falou que você teve que fazer uma cirurgia 3 meses depois que você fez a primeira. É, Conta pra gente. então, olha, porque eu fiz o ligamento cruzado, aí o médico disse que não podia fazer a cirurgia do ligamento lateral junto porque a recuperação era diferente. Aí eu fiz a primeira cirurgia, fiz fisioterapia e logo depois, 3 meses depois, eu voltei e fiz a outra cirurgia, que é o ligamento lateral. Juninho, você acha que essas lesões, eh, te prejudicou no futebol? Prejudicou muito, porque eu 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 estava no meu auge ali, e eu sempre fui dedicado, sempre treinei mais que todo mundo, e quando eu sofri essa lesão foi um baque, depois eu até tentei, fazendo fisioterapia, voltar a jogar, mas eu sempre machucava, eu tive que fazer a cirurgia mesmo para poder ficar bom de novo. Essa primeira cirurgia sua foi em 94, 95, não foi? Eu acho que foi em 97. 97? É, é.
Europeu Olímpico foi maior Olímpico, mais ou menos nessa época que nós esbarramos. Porque 94 eu estava voltando de Itaperuna e logo depois, 96 mais ou menos, essa aí já. Vamos lá, Juninho, voltando aqui nos campeonatos de Viçosa, você jogou a segunda divisão mais ou menos aos 17 anos, subiu na sequência. Depois continuou jogando no Camelim ou você jogou em outro time aqui em Viçosa, disputando primeira e segunda divisão? Eu joguei só no Camelim, aí com meus 18 anos eu fui para o júnior do Atlético, joguei campeonato de júnior pelo Atlético, e depois, nessa mesma época eu joguei pelo Independente Cajuri, a primeira divisão, que o Camelim estava na segunda, e ele não foi junto a primeira e a segunda, foi separado, eu lembro disso. Aí eu joguei pelo Independente Cajuri, que a gente foi até campeão nessa época. E logo depois eu joguei a Taça BH de Júnior, pela seleção de Viçosa, que foi a primeira vez que Viçosa entrou, né. Foi a vez que viu o time do Flamengo aqui, viu o time do Flamengo é um time forte, ou essa vez só não entrou? Não, não foi essa. Foi O não. Viçosa entrou depois, essa época veio o Júnior Baiano, Marcelinho, Isso. esses negócios, o Adriano, goleiro. Foi, acho que foi um ano depois. Foi um ano depois, virou Goiás, que tinha o Dúlio. Esse ano do Goiás foi o mesmo Foi o mesmo do Júnior Baiano, dessa turma. Aí depois aí depois eu entrei jogando, porque o Ney Franco era o técnico, né, foi o primeiro ano. E tá, você saiu, você jogou no Independente. O Independente você só jogou esse campeonato? Joguei só esse campeonato, joguei aí na sequência eu joguei a Taça BH, e aí eu fui convidado para fazer o teste em Itaperuna. Eu e o Renato, né, que jogava no Independente, Renato Cajueiro, Capoeira, sim. capoeira. Inclusive, Renato, convite tá aqui no ar, tá? Eu tô te esperando você aqui pra gente conversar um pouquinho. Valeu. Onde eu ia jogar, eu levava ele para garantir o meu bicho. Ah, beleza, bom. Batia muito, né? Nossa senhora, o jeito dele não batia não, batia muito. Uma coisa é jogar duro, aquele ali, ele jogava muito é o Beto, o irmão dele, era tudo na caixa, no chão, aquele joga No Cajuri, o irmão dele, caixa com a B, sim, sim. Cajuri, a família da minha mãe é de lá. Cajuri é um celeiro de craques, cara. Tinha muita gente boa de bola. Nossa, muito. No passado, então, acho que tira muita gente. nessa época aí era muita gente. Julinho, então vamos lá. Jogou com o Independente, tudo. Depois do Independente, aqui na região, igual você falou, você machucou, você estava jogando 21 de abril, 21 de abril de Coimbra, né? jogando no regional de Ubá. O Regional de Ubar. Conseguiu ser campeão lá também ou não? Não, eu fui campeão em fui foi em 97, fui campeão pelo Sport Criciúma. Sport que isso é. Aí na época de o Serginho, que veio na época já estava no São Paulo, ele chegou a vir, veio ele capitão em França, para jogar a final do regional. O Serginho, na verdade, vinha de vez em quando, mas na final ele trouxe o capitão, cabeça de área do São Paulo, e o França central. Esse foi o Regional do Ubar. Opa, sim. O da Açúcar, você chegou a jogar? Não, na minha época eu acho que não tinha esse do açúcar, cara, que eu não lembro dele ser falado assim. Parece que ele surgiu depois, não tô me recordando. Mas eu tive uma passagem pelo 1º de Maio, Ponte Nova também, mas pouco tempo, eu jogava mais pra cá. Joguei no Rio Branco, Nacional de Rio Branco, no Sport de Piscina, joguei no Aimoré, no Bandeirantes. Toda vez que fala sempre do 1º de Maio lá de Ponte Nova, vem na minha cabeça Chuarra, corri muito atrás dele, porque o cara jogava muita bola, né. Deve estar jogando até hoje, filho. Ele joga até hoje, Ele era muito bom de bola, bom. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades. Juninho, voltando um pouquinho nas lesões, você passou um perrengue.
uma das suas cirurgias, não passou? Passei. A primeira cirurgia, ela teve um erro na cirurgia de na hora que estava passando a sonda de aço para refazer o ligamento, ela rompeu e ela ficou a 2 milímetros da junta do meu joelho, aí teve que fazer outro furo, para passar outra sonda, para poder refazer o ligamento. Eu dei azar e sorte ao mesmo tempo, porque se rompe, porque não conseguiram tirar o que rompeu ali, aí acabou que eu dei sorte, porque não ficou na junta do joelho, senão eu ia ficar com a perna esticada, não ia conseguir mobilizar minha perna. E ela ficou dentro do seu joelho. É, ficou, tem um aço de mais ou menos 4 a 5 centímetros dentro do osso. Hoje, essa operação, você já tinha voltado do Itaperuna ou não? Já tinha Já tinha voltado, já. Eu estava jogando amador já, aqui na nossa região. É, você jogou em 2 times profissionais, né? Ficou um certo tempo em 2 times profissionais. Na verdade, eu joguei quando eu tive o convite para ir para o Rio Branco de Andradas, aí eu fiquei pouco tempo, porque eu tive uma lesão lá, e como eu não tinha assinado o meu contrato ainda, eu acabei eu fui dispensado. Aí eu tive uma lesão de tornozelo lá fiquei só tratei, quando eu estava melhorando eles me dispensaram. Isso foi antes ou depois do Itaperuna? Depois do Itaperuna, Hã. 1 ano depois. E tem uma coisa engraçada aí que você ficou quase uma semana dormindo no cantinho da cama, onde foi isso? Que história é essa? Eu tinha 15 anos, que eu fui para o Guarani de Campinas para fazer um teste, e foi eu e meu amigo Juninho também, meu xará, né, que é goleiro. Eh, eu treinando muito bem, eu era bem preparado, e como o pessoal lá no Guarani viu que talvez eu ia tomar uma vaga deles, quando eu ia dormir, eles me colocaram num cantinho de uma beliche debaixo da arquibancada, o Brinco de Ouro lá, né, e me colocaram no alto. E aí, quando eu estava deitado à noite, sim, pegando no sono, o pessoal e os jogadores lá enchiam o saquinho de água e jogava, pegava na parede e caía na minha cama. Aí, isso foi uns 10 dias desse jeito. Todo dia o colchão estava molhado e era difícil. Não conseguia dormir, mas mesmo assim eu treinava bem. Eu passei no teste, mas eu acabei desistindo de ficar lá por causa dessas coisas, porque eu ia sofrer muito lá, e o Juninho acabou que não passou no teste, eu acho, eu ia ter que ficar meio sozinho. Acabei desistindo nessa época. 15 anos de idade, saindo daquela violeira assim, meio inocente de tudo, e chega numa cidade grande igual Campinas, eu fiquei meio assustado com o que aconteceu comigo lá. Se você tivesse encarado essa etapa, você acha que você teria construído uma carreira melhor? Eu acho que sim, porque eu estava novo, e como a gente treinava muito, eu ia ter uma base melhor, com certeza eu estava num time bem estruturado, que era o Guarani, na época, era um time de primeira divisão em Campeonato Brasileiro. A história com certeza seria outra. Pessoal, para vocês que estão assistindo esse nosso episódio, esse cara, rapaz, jogou muita bola, muita, muita bola mesmo. Hoje eu vi com pouco que eu vejo de futebol hoje nesse campeonato que ele sósia, Juninho, vou ser bem sincero pra você, eu não se tem algum que jogava um pouquinho, se jogava, eu desconheço. Eu acho hoje um nível do futebol hoje em vista da década de 90, 80, 90, eu acho o futebol hoje muito mais fraco. Hoje é muita força, muita correria, apesar que você era bem forte, era muita correria, só que pra mim tinha uma técnica fodida, né. Hoje eu não vejo, eu não consigo ver um jogo bonito, ser bem sincero. Hoje em Viçosa, já tô querendo chegar lá em Itaperuna, mas como entrei nesse assunto, hoje em Viçosa, eh, tem algum jogador novo que se destaca? Jogador na faixa de 20 anos?
Eu acho que não, né. Rapaz, eu estava até comentando, teve um campeonato de base agora há pouco tempo na Belreira, e eu estava vendo, assim, os meninos de 15, 16 anos, eu não vi nenhum menino bom de bola. Eu não sei por quê. "Ah, menino é bom", você olha assim, você não vê nada diferente, é tudo igual. Aí eu não vejo hoje, com essa idade aí, eu não vejo nenhum menino que destaca, assim, que sai pra jogar no time, que vai fazer um terço. Tem esses meninos que saíram aí, né, que tá fora, mas eu nem lembro deles jogando, assim. A oportunidade que eles tiveram, deram sorte, né, mas eu não vejo nenhum jogador que desponta, assim, na verdade. Eu tô meio por fora, na verdade. Juninho, se você hoje tivesse 15 anos, 15 anos, com o futebol que você apresentava na época, você apresentando ele hoje, você acha que você acha? Que o Juninho seria hoje? Então, é outro tempo, né, cara, com a mídia hoje, com o celular, com todo mundo filmando, fazendo videozinho, postando, né, você vê, eu acho que a oportunidade ia aparecer, Ia ser mais fácil. ia ser mais fácil de você destacar, de alguém te ver, de te reconhecer e de te levar, né, pra algum time, pra poder dar certo. Juninho, vamos lá então. Itaperuna, que foi uma passagem marcante sua. Quando que surgiu e como que surgiu o convite para o Juninho ir para o Itaperuna? Então, o convite surgiu de um rapaz de Itaperuna. Ele, não sei se ele era casado em Cajuri ou jogando pelo Independente, ele viu a final do campeonato, ele viu a semifinal. Aí eu lembro que eu fiz um gol, da semifinal, que nós tiramos o Continental de 1-0 e ganhamos da Luve na final. E aí surgiu esse convite para mim fazer um teste no Itaperuna. E o Itaperuna na época jogava a primeira divisão do Carioca e jogava a segunda do Brasileiro. Ah, estava na segunda, né? Era a segunda do Brasileiro. Aí eu recebi o convite e acabei indo, eu e o Renato e o Boutique, né. O Bonito já fala no Neném? É, só que o Boutique já tinha estourado a idade, já era mais velho, e acho que ele não chegou nem a treinar, eles nem deixaram de treinar. Ah, Se treinou mesmo só foi eu e o Renato. aí você foi lá, começou a treinar e ficou. Aí Mudou o campeonato lá. mudo, aí eu passei no teste, eu vim pra Viçosa, já falei assim: "Ó, você volta que nós vamos precisar de você no Campeonato Brasileiro". E o Itaperuna estava no Brasileiro, nesse ano. Aí eu vim pra Viçosa, ajeitei minhas coisas e fui pra lá. E aí eu comecei a treinar com o time profissional, eu estava no profissional, e eu estava com meus 19 anos, aí, e comecei a treinar, e nisso era o cabeça de eu já treinava de cabeça de área, e o treinador falou assim: "Ó, eu vou te colocar na lateral esquerda, porque nós estamos precisando do lateral esquerdo". Tinha um lateral esquerdo lá, mas só tinha um. O outro não era essas coisas assim, aí acabou me aproveitava na lateral esquerda. E eu treinei muito na lateral esquerda também. Aí só que eu não fui aproveitado no brasileiro. Aí eu viajava, tal, entrei em alguns jogos, mas não aproveitou muito, porque tinha o Adelmo, que era um lateral esquerdo muito bom, e aí depois me aproveitou, eu desci, fui para o júnior para jogar o Campeonato Carioca de Juniores. Tudo Nesse ano. neste ano. Aí acabou o brasileiro, aí começou o carioca. Você chegou a ter uma casa lá ou você morava Nós estávamos em concentração, na concentração, com todos os jogadores. e ganhava um dinheirinho bom, mano? Não, não ganhava, porque era uma ajuda de custo mesmo. Aí na época, o Ocerona não, os profissionais de mais tempo lá até que ganhavam um dinheirinho bom. Igual o Pacato, o Zé Carlos, o Januário, o Pestana, Alcé, eram uns caras que já ganhava bem. Mas a gente que estava subindo, começando ali, era uma ajuda de custo, de um salário mínimo, não ajudava muito não. Mas tinha a despesa tudo por conta do Itaperuna, viajar, você não gastava, não tinha despesa nenhuma, né. Esse Alcer, foi o que jogou no Bauru também? É ele mesmo. Camisa 10, né? Ah, eu recordo.
Alcé, Pestana e Januário. Os 3 saíram do Itaperuna e foram para o Bangu. Ah, foram os 3. E no ano que eu cheguei, eles saíram. Aí o Itaperuna montou um outro meio de campo lá, que eram os 3 meio de campo, era o Januário, Pestana e Alcé. Camisa 5, camisa 8 e camisa 10. Os caras jogavam muito. Até hoje, um dos melhores que já teve. Ô Juninho, você ficou lá, isso foi em 1 ano? Ou você ficou mais tempo? Eu fiquei 3 anos no Itaperuna. 3 anos. É, foi de 91, 92, 93, 94 eu vim embora. Eu fazer 4 anos. Eu acabei desistindo por falta de oportunidade de aparecer um outro clube de interesse. Até tive oportunidade quando eu era júnior, mas aí o bicheiro Roberto Suede não me liberou. Eu, o Nuno e o Alexandre, que a gente jogou Carioca, Campeonato Carioca muito bem. Aí o Flamengo e o Vasco queria a gente lá e ele não liberou a gente. Aí, De sacanagem. é, o, o jogo, tem um jogo marcante da Peruna e Vasco, porque o Vasco precisava de ganhar da gente para ir para a final contra o Flamengo. E o Vasco desceu o Valdir Bigode. Aí tinha um jogador, Bruno Carvalho, Bruno Lima e o Pimentel, acho que estava na seleção brasileira. Eles chegaram, foram tudo para jogar contra a gente em Itaperu. E o Itaperuna perdeu de 2-1 pro Vasco, 2 gols do Jardel. E nesse jogo ficou 2-1 e o jogo já de o central agora um trabalho, ele metia gol mesmo, 2 gols de cabeça. E nesse jogo eu joguei demais, viu. Aí o Vasco ficou lá com o ônibus ligado, mais de hora, e eles tentando negociar para me levar, eu, Nuna e o Alexandre, que eram os meus companheiros lá no meio de campo lá. O Nuna era o centroavante na época. Depois ele até o Nuna jogou em outros lugares aí, mas voltou para lateral direita, rodou o Brasil afora aí. Vocês tinham um contrato? Você gosta de falar, recebiam uma ajuda de custo, mas vocês tinham um contrato de fidelidade, seria isso? É, a gente tinha um contrato de 1 ano, era um contrato, todo ano a gente renovava o contrato de e negociava ali nessa área, mas nunca tinha uma ajuda. O que era melhor mesmo é quando a gente vencia as partidas que tinha o bicho, né, que aí era pago o bicho. Esse aí ajudava bem a gente lá. Qual que foi a sua maior frustração no futebol? Ah, foi essa do Vasco e Flamengo querendo que eu fosse para jogar Taça São Paulo, e o Roberto Suede, que era o bicheiro lá, o presidente, falou que eu só saía de lá vendido. Aí eu fiquei triste com essa situação. Hoje, Juninho, como que tá o time da Itaperuna? O Itaperuna acabou, infelizmente, ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da época, né, nossa, que a gente jogava lá. Para o que tá hoje o estádio, assim, no mato, acabou, vendeu o estádio. O Itaperuna, na minha época, tá fazendo um outro estádio, que é o Vale da Serenê, na saída para Campos. É um estádio enorme para 40.000 pessoas. E acabou que parece que ficou parado também lá. Não sei como é que tá lá. Mas o estádio no centro da cidade, ele foi vendido para fazer um condomínio e hoje não existe mais lá. Tá lá abandonado lá. Juninho, Copa Viçosa, disparado foi o melhor campeonato que teve pra gente aqui em Viçosa. E foi a época que você estava no Itaperuna. Conta pra esses meninos de hoje que tá vendo a gente, conta um pouquinho da história, como que foi esse campeonato, quem que você trazia para jogar aqui? Esse campeonato entrou pra história mesmo. Eh, eu lembro que o Itaperuna tinha caído para a 2ª divisão, e a gente jogava a 2ª divisão no sábado. E no domingo, a gente chegava em Itaperuna e no domingo de manhã, a gente saía cedo de lá, pegava um carro e eu enchia o carro de jogadores, né, eles pediu para me levar, aí falava as posições que ele estava precisando, aí eu escolhia também, né, eu trazia o Serginho, aí estava precisando do zagueiro, eu trazia o Rondinelli, e trazia o André, que jogava de zagueiro, cabeça de área e lateral, uma outra função. Eu trouxe o Paraíba, que era o atacante, né.
e sempre trazia alguém, assim, diferente. E a gente jogava sábado, domingo de manhã, a gente chegava em Itaperuna à noite, de manhãzinha, né, já estava aqui, almoçava, de tarde a gente voltava para Itaperuna. Mas nessa época o Serginho estava sem contrato em Itaperuna, pela mesma situação que aconteceu comigo porque o Atlético Paranaense queria ele para jogar no Brasileiro, e o Micheiro falou que ele saía de lá vendido, que nem parecia a mesma coisa. Aí ele ficou, eh, aborrecido com aquilo, abandonou lá também, e como ele estava vindo para Viçosa comigo, ele ficou. Ele ficou lá em casa, ele ficou uns 40 dias lá em casa. E a gente voltava para jogar lá e ele não ia, ele ficava aqui, ficava lá, ele, meu pai, meus irmãos, ele andando à toa, brincando de bola, não tinha muito compromisso, chegava final de semana ele estava com nós jogando. Pessoal, esse Serginho que ele tá falando, pra quem não sabe, foi o Serginho do Cruzeiro, Serginho do São Paulo, Serginho da seleção, né, Serginho do Milan. O cara era pra vocês verem o nível de jogador que estava do lado desse rapaz, O Serginho, ele eu digo que é um cara que deu muita sorte, ele era muito bom, ele era, mas ele deu muita sorte, ele chegou em Itaperuna com 21 anos de idade, com 21, na mesma situação que eu falei que eles tinham me colocado na lateral esquerda, eu machuquei meu tornozelo, ele chegou, e treinou lateral esquerdo, treinou muito bem, e eles ficaram com ele porque estava faltando um lateral esquerdo lá. E aí ele ficou uns 3 anos no Itaperuna, e aí o Flamengo queria ele. O time do Atlético Paranaense, e depois o Flamengo queria ele. Ele voltou para Itaperuna, jogou mais um carioca, e o Bicheiro emprestou ele para o Bahia. Ele foi para o Bahia, e o Flávio, um outro lateral direito, foi para o Remos, e era só para ficar um campeonato estadual lá e voltar o Serginho para o Flamengo e o Flávio para o Flamengo, os 2 iam para o Flamengo. Aí o Serginho, jogou demais no Campeonato Baiano, fez gol no final, foi campeão, e o Flávio machucou jogando pelo Remo, não conseguiu jogar, quebrou o rosto, teve que fazer cirurgia, voltou para Itaperuna. E o Serginho foi para o Flamengo, não deu certo no Flamengo, ficou uns 6 meses só, foi do Cruzeiro. Aí no Cruzeiro foi uma passagem rápida também, foi para o São Paulo Milan, e hoje mora em Milão até hoje, é empresário de jogador de futebol. Mora lá, mora em Milão e tem uma vida muito boa lá. ô Juni, esse primeiro, essa Copa Viçosa que teve, ela surpreendeu todo mundo, porque foi muito jogador bom e os jogos enchia a arquibancada, né, era muito gostoso, né. Afinal, é é muita gente que voltou que não coube no Atlético. Tinha jogador do meu time que não conseguiu entrar no estádio para ver o jogo, que jogava com nós, porque chegou atrasado, não deixou ele entrar. Não, ele falou que: "Ah, sou jogador", não, não cabe, já está começando, não deixaram nem entrar, nem, alguns jogadores do nosso time, primo meu, um monte de gente que não deixaram entrar porque não cabia. Essa época foi boa, o time do Camirim muito bom, o time do Ranovense muito bom também. O Ranovense só tinha o Jairo, goleiro, que era da Luz na época, só ele, o resto era tudo de fora. Mas de forte tinha gente pertinho aqui, né, tinha um Taxinha, zagueiro, Tinha o Taxinha, tinha, não sei se o Almir dava, o Tininho. Almir lateral esquerdo. Não, Almir atacante. Almir, ele é um dos melhores atacantes que já vi. Tava assim, tava assim. Tinha um camisa 10. O Alcer. Não, não era o Alcer. O Alcer eu lembro dele direitinho, tinha um outro, era um magrinho, ele parecia o jeito dele jogar bola era muito, lembrava muito o Geraldinho do SAI. Do Ranovense? Do Ronovense. Eu acho que era do Ronovense, sim. O Geraldinho Sarraia estava com nós. Sim. O cara ele parecia que era mais meio lento tudo, mas ficava tinha um domínio. Eu lembro que tinha 3 jogadores do Volta Redonda, tinha 2 do Olaria, era o Igor e mais um, tinha Humberto e
Humberto e não sei se é Heriberto, era um zagueiro muito bom, Humberto o atacante, era 3 Volta Redonda. Aí tinha o Alcé e mais um do Bangu, o Alcé era o camisa 10, ele não brincava. Eu lembro, nessa época, eu tenho quase que certeza, a abertura foi Atlético e Camili, os jogos ficou 1-1, eu lembro que eu jogava no Atlético, depois nós fomos jogar com a Ronobense, 10 minutos de jogo, 2-0 pra gente. O Fredinho, inclusive até foi o Fredinho que me passou seu telefone, ele tinha feito um golaço, o cara cruzou, ele dominou no peito, deu uma porrada. Rapaz, o Ronobense começou a jogar, depois não vi nem o cheiro da bola, no final depois o jogo ficou 4-2. Eles começaram a brincar com a gente era menino na época, era o Issu, que era ideia ali, nossa, Ele fez igual o Camili, do jeito que ia apertando no campeonato, ele ia mudando os jogadores também, ó. era campeonato era barra, né? É, o Camilo da Família Esporte, ele era o técnico. E no na final desse campeonato foi Camilinha e Ronobense, né? Foi Camilo e Ronobense. O Camilinho era o timaço também. Não era assim, eu acho. Eu lembro que o Antônio Cheque, olha só como é que é a história. Naquela época ele era o prefeito. Ele foi lá em Ubá e trouxe 8 jogadores do Júnior do Cruzeiro do Camilinho. Eu não sei, hoje ninguém faz isso mais, isso não existe. E foi lá em Ubá, o Cruzeiro jogando lá, ele trouxe 8 jogadores do Camilinho porque ficou com dó do Camilinho e colocou todo mundo no hotel aqui em Viçosa, pagou tudo. E o Camilinho, aí na hora de chegou aquele monte de jogador do Cruzeiro para jogar pra nós, nós pegamos 3 jogadores só do Cruzeiro, um goleiro, que era o Paulo Sérgio, e um atacante, e um outro entrou no segundo tempo, mas o time Camilinho estava perfeito. O nosso goleiro não era muito bom, porque a gente mudou muito o goleiro, e nós não estava dando sorte com o goleiro. Não foi o Pacato, caramba, mas O Zacato veio um ano depois, numa outra Copa. O Pacato veio também, mas veio um ano depois. É, um cara que muito amigo meu, eu admiro ele pra caramba, a gente conversa muito até hoje. Sérgio, já me em contato com ele? Eu converso com ele muito também. Agora há pouco tempo passou por uma situação complicada, ele perdeu filha. Nossa, eu sei bem o que é isso. Teve uma complicada. Ele ele o Diego, 20 anos de idade, ele está sofrendo lá, que tem 6 meses que aconteceu isso. Isso é só o tempo, gente. É só um tempo e vou falar, eu tenho 19 para 20 anos que eu perdi uma filha, e de uma hora para outra tudo vem na sua cabeça, tudo não tem jeito. Isso aí, é difícil, é ruim até de falar. Ih, nossa. Ô Juninho, mas cara, eu consegui passar nesse bate-papo um pouquinho quem que foi o Juninho, pro pessoal que tá assistindo a gente. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Teve alguma coisa engraçada que aconteceu com você durante esse tempo? Que a coisa assim que acontece, tem umas que acontece que você não pode falar, né? Tem que ficar guardado, mas tem alguma coisa assim engraçada? É só a saudade mesmo de uma época muito boa, de muitos amigos, né, do Itaperuna lá principalmente, as viagens, né, pessoas sempre com aquele carinho com a gente, muita união, era muito mano, que deixou saudade, né, isso é que eu tenho mesmo pra falar, assim. Juninho, eu, Rodrigo, eh, o Chico que tá aqui hoje de operando a câmera, em nome da 4Eds, gostaria de te agradecer. Liguei pra você, liguei não, mandei uma mensagem, na hora você respondeu: "Não, eu vou sim, tudo". Cara, valeu, muito obrigado mesmo. Qualquer coisa, eu te chamo aqui de novo. Muito obrigado aí pelo convite, né, é sempre bom lembrar, né, das histórias e passar um pouco para quem não conhece, né, muita meninada nova aí que às vezes tá começando, né, eh, só falar para essa meninada nova para poder, se quiser ser um jogador de futebol, é treinar mais do que todo mundo mesmo, porque se for treinar igual, você não vai conseguir, você tem que ser diferente, tem que treinar mais mesmo. Eu treinava muito e não cheguei onde eu queria, né, porque o futebol ele não é fácil, às vezes ele é meio ingrato, né.
Mas eu fico feliz por tudo que eu fiz, por tanta amizade, eu acho que foi muito bom. Assim, a vida que eu tive no futebol, a amizade principalmente, né, todo mundo reconhece aí o carinho de sempre, né, muito bom. Tá vendo aí, criançada, ó, quem tá falando isso é um cara que, na opinião do Rodrigo e de muitos aqui de Viçosa, foi o melhor na posição. Leva isso pra casa, viu, galera? Pessoal, para vocês que ficaram com a gente até agora e ainda não se inscreveram, ajuda a gente aí, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha esse podcast, ajuda a gente aí. Até o próximo episódio.